The Legend of Shenli. Nessa história, o casal se apaixona muito rápido, vivem juntos e então se separam muito rápido também. É aí que todo o desenrolar da história começa. Então vamos falar de A Lenda de Shenli, uma história divertida. Em meio a muitas lutas, temos um romance fora dos padrões e com o final lindo. O encontro inesperado entre uma fênix de origens desconhecidas e o último deus divino, disfarçado de mortal, criando uma ligação entre eles. Como de costume nas histórias de fantasia chinesa, o amor entre os protagonistas é colocado à prova o tempo todo. Os protagonistas são sempre testados até que ponto o amor entre eles é maior e mais importante do que salvar o universo. O amor dos protagonistas nessa história é desenvolvido de uma forma muito bonita, cheia de cumplicidade e dedicação. O desenrolar dessa história é viciante. Temos um vilão muito bem definido e com um objetivo muito claro. Mas o foco do drama é todo no romance entre os protagonistas e como eles terão dificuldades para terem seu final feliz. Durante os episódios, somos apresentados a uma história paralela que ocorreu muitos anos antes, com um outro deus lá do reino divino, e que nos deixa apreensivos, pois o final dele não é feliz. Faz a gente ter dúvidas se a história dos protagonistas terá um final feliz. Bom, ao passar dos episódios, vamos saboreando histórias paralelas agradáveis e que têm uma certa relação com a história do casal principal. Ou seja, as histórias secundárias interessantes, como, por exemplo, a desse outro deus divino e a história dos pais da protagonista. Como também a história do personagem mais próximo do vilão, ele tem uma ligação de amizade bonita com a protagonista. Mas o personagem secundário de maior evolução dentro da história é o personagem que está prometido para casar com a protagonista. No início, ele é apenas um boêmio folgado, mas ele tem todo um crescimento dentro da história. E também sua irmã, ela é uma personagem secundária engraçadíssima. Achamos inicialmente que ela será irritante, mas não, ela é divertida. Tem umas cenas em que ela assiste a mente do irmão e é divertidíssimo, porque nos vemos nela, ou seja, ela assistindo a mente do irmão é igualzinho a gente assistindo os doramas. É claro que a gente percebe que essas cenas são cenas de enrolação, mas é tão engraçado que não estraga a experiência. Falando em engraçado, esse drama tem muitos recursos de roteiro estilo sitcoms, ou seja, aqueles sons colocados propositalmente nos momentos cômicos e constrangedores, propícios para nos fazer rir. O enredo gira em torno de uma fênix, do reino imortal, fugindo de um casamento arranjado com alguém do reino divino. Na fuga, ela acaba caindo no reino mortal, onde conhece o último deus do reino divino. Só que ele está na forma de um humano, com uma aparência adoentada e frágil. Eles se aproximam e criam laços de carinho e amor. O paradeiro da protagonista é descoberto, ela é capturada e repreendida, regressando ao reino imortal para aguardar seu casamento, enquanto o protagonista termina sua experiência no reino mortal e regressa ao reino divino. Ocorre o reencontro deles. Já em suas posições de origem, o protagonista inicialmente finge não ser a mesma pessoa. A protagonista se faz de durona e acaba sendo coração mole. Já o protagonista parece ser sempre bondoso, mas é rigoroso, exceto com a protagonista que o deixa sempre sem jeito. É muito divertida as cenas em que ele se faz de fraco e indefeso, tendo de ser salvo por ela. Eles se amarem é um ato de desafiar as leis naturais, e é nesse momento do drama o mal cresce e tudo se direciona para uma grande batalha entre o bem e o mal, na qual nossos protagonistas terão de abdicar um do outro e de seu amor para salvar os reinos. Mas eu disse que o final é lindo, então apesar das perdas e da passagem de tempo, tudo fica bem. Esse drama tem 39 episódios e no Brasil está disponível na Viki e na WeTV. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com outros amantes de dorama. Siga o canal e habilite o sininho para você ficar sempre por dentro das minhas indicações e resumos de dramas coreanos e chineses. Beijinhos!